Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso de Criminologia, preparatório aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e sou responsável por guiar você por essa desafiadora disciplina que faz parte das ciências criminais, tá bem? Se você nunca estudou criminologia, fique tranquilo, vamos com calma, serei o mais didático possível durante aqui os nossos encontros, de modo que a gente consiga fazer uma abordagem ampla de todos os pontos que aparecem no seu edital. Ainda que você não saiba nada de criminologia, não tenha contato com essa matéria, né? É muito comum, inclusive, estudantes de direito que nunca estudaram criminologia, porque não é uma disciplina obrigatória na grade curricular. Mas fique tranquilo, eu vou te ensinar aqui tudo que você precisa saber aí do básico para compreender essa ciência penal, que é uma ciência instigadora, inclusive vai te despertar curiosidade, vai ser muito importante para a sua atividade prática aí no futuro como policial militar, beleza? Olha só, antes de começar nosso curso, só um recado muito importante, não deixe de acompanhar o Focus em todos os seus canais, tá bem? Nós estamos ao seu lado aí em todas as plataformas. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Henrique Helene, vou colocar aqui, ó. Também sou professor de Direito Penal da Casa, Processo Penal da Casa. Você pode me encontrar lá no YouTube, tenho muitas aulas lá legais para você de Direito Penal. Vamos lá, vamos trabalhar então aqui criminologia, mas voltado para o seu edital da Polícia Militar do Estado de Ceará. Em primeiro lugar, professor, o que está no edital, né? É toda a criminologia? Bom, o seu edital ele fala sobre noções de criminologia. E aqui a gente identifica 7 pontos que são aqui os nossos marcos teóricos para o desenvolvimento do curso. Você tem aqui o primeiro tópico, que é o crime como fato social. E nesse primeiro tópico aqui vai ser o nosso desdobramento dessas primeiras aulas. Nós vamos ter que entender o que é criminologia, qual que é o objeto de estudo da criminologia, para que serve a criminologia, entendeu? E é uma parte bem interessante, porque nós vamos ter que também visitar alguns aspectos históricos da criminologia. Então, não raras vezes eu vou fazer menção aqui a alguns autores, que inevitavelmente você vai ter que memorizar para se dar bem nas provas, beleza? Além disso, olha só, a gente tem que estudar as instituições sociais relacionadas com o crime, aqui as polícias, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os sistemas penitenciários. Então aqui a gente vai estar trabalhando com controle social formal, que é o objeto de estudo da criminologia, a extensão da criminalidade no mundo e no Brasil, o crime como fenômeno de massa, então o narcotráfico, terrorismo, o crime organizado, o crime como fenômeno isolado, no caso do homicídio, as classificações dos tipos de criminosos. Isso aqui é bem interessante e vai estar relacionado a uma parte também bem conceitual, um pouco mais complexa, mas a gente vai verificar com cuidado quem que é o criminoso nato, quem que é o criminoso ocasional, quem que é o criminoso habitual ou profissional, quem que é o criminoso passional, criminoso alienado, criminoso menor, a delinquência juvenil e a mulher criminosa. E o último tópico do nosso edital são as atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade, tá bem? Então esse é o nosso edital da Polícia Militar do Ceará. Vamos lá? Vamos para cima então? Bora esmiuçar esses pontos aqui e avançar então na teoria? Vamos lá, primeira questão então na sua tela. Uma questão aí muito importante para a gente dar os primeiros passos na compreensão desse nosso conteúdo. Afinal de contas, o que é criminologia? E aqui eu trago uma citação doutrinária para você, tá bem? Então doutrina mesmo, e é fundamental que você memorize algumas palavras-chave aqui, que são características fundamentais dessa nossa ciência penal. Vem aqui, olha só. A criminologia, ela é uma ciência empírica. Isso aqui é muito importante, porque ela trabalha com o ser. Ela trabalha com o ser. É uma ciência empírica. Ela não é uma ciência normativa, assim como o direito penal, o processo penal, a execução penal, tá bem? Aqui você vai trabalhar com o mundo como ele é.
e não no plano das normas, das interpretações, das conceituações analíticas, conforme você estuda lá, por exemplo, no direito penal. Entendeu? Aqui é uma ciência do ser, uma ciência empírica. E outra coisa muito importante, ela é interdisciplinar. O que quer dizer isso, professor? Que ela transcende aqui alguns aspectos da própria criminologia. Ela chega a alcançar outras áreas, como da biologia, como a área da psicologia e da sociologia. Então é correto afirmar que a criminologia ela é interdisciplinar, entendeu? Então ela transcende, ela toca outras disciplinas durante o seu desdobramento de estudo, tá bem? Como eu disse, a biologia, a psicologia e também a sociologia. E ela tem como objeto o estudo de quem? Do crime, além disso, do delinquente, da vítima e, além disso, do controle social do comportamento delitivo. Então, nós temos hoje 4 pilares onde o estudo da criminologia se apoia. Ela se apoia no crime, no fenômeno crime. Você tem aqui a criminologia tendo como objeto também o delinquente. Você tem como objeto da criminologia, além disso, a vítima. E também você tem como objeto da criminologia o controle social. Mas para o final desse bloco, ou talvez no início do próximo bloco, eu vou comentar aí sobre as características de cada uma dessas pessoas, tá bem? Olha só, e que aporta uma informação válida, contrastada e confiável sobre a gênese, a dinâmica e variáveis do crime, contemplado este como fenômeno individual e como problema social comunitário, assim como sua prevenção eficaz, as formas e estratégias de reação ao mesmo e as técnicas de intervenção positiva do infrator. Só desse conceito aí que eu trago para você, que é um conceito extraído aí da doutrina do Antônio Garcia Pablos de Molina, que é um professor espanhol, só disso aqui a gente consegue extrair várias questões de prova acerca desse conteúdo. Então pode ser que a nossa banca examinadora já queira explorar alguns aspectos só desse conceito aqui. E se você olhar para o banco de questões, se você olhar lá no curso de questões, só esse conceito aqui já te ajuda a resolver pelo menos umas 2, 3 questões ali do primeiro bloco, entendeu? Vem aqui comigo, olha só. Qual que é o objeto de estudo da criminologia? Qual que é o objeto de estudo da criminologia? É o crime, o delinquente ou criminoso, a vítima e o controle social, certo? Além disso, olha só que interessante como ela se refere ao crime. O crime é contemplado como um fenômeno individual e como problema social comunitário. O crime é um fenômeno individual e também é contemplado como problema social comunitário. Olha que interessante. E além disso, a criminologia se preocupa com a prevenção de novos crimes. Entendeu? E também com formas e estratégias de reação aos delitos. E também se preocupa com técnicas de intervenção positiva no infrator. Como assim, professor? Intervenção positiva no infrator? Onde que esse cara vai cumprir pena, por exemplo? Isso é objeto de análise da criminologia. Entendeu? Beleza? Então, isso aqui é muito importante da gente memorizar. Lembra aqui comigo então. Se eu pudesse dar um conceito para você de criminologia, tá? Um conceito aí que é amplamente aceito, é o conceito de que criminologia é o estudo das determinações do crime. É o estudo das determinações do crime. Essa é a criminologia. Essa é a criminologia. Tá bem? É uma ciência empírica também. Olha que importante isso. É uma ciência empírica. Empírica. Isso aqui sempre cai em prova, tá?
é uma ciência empírica. Inclusive, empírico quer dizer que é diferente das ciências normativas. Das ciências normativas. Professor, quais são as ciências normativas? Bom, relacionadas aqui às ciências criminais, como ciências normativas, você tem lá, por exemplo, e que você estuda, está no seu edital, o direito penal e o processo penal. E o processo penal. São ciências normativas que trabalham com o dever ser. Dever ser. E não com o universo do ser, tal qual a criminologia. Entendeu? Aqui no direito penal você vai ver o quê? Uma preocupação dos autores da dogmática em si na definição do crime. O crime como um fato típico, ilícito e culpável. Já estudou direito penal? Então, lá que você encontra a definição técnica do que é um crime. A definição formal do crime como mera violação da norma penal, ou ainda a definição material do crime. O crime aqui representado como ofensa relevante ao bem jurídico, além dos aspectos analíticos, né, que é estudar as categorias do delito. Então, fato típico, a antijuridicidade, a culpabilidade. E no processo penal, da mesma forma, você vai encontrar uma série de normas aqui que vão instrumentalizar o processo, que vai ser o mecanismo que deverá ser observado a fim de que a gente aplique ou não uma responsabilidade penal. Entendeu? Aquelas regras do jogo que você encontra no CPP, tá bem? Isso é tudo aspecto normativo. A gente também pode chamar isso aqui de ciências axiológicas, tá bem? Não está errado também utilizar essa expressão. E isso é completamente diferente do que a gente tem aqui na criminologia. E outra coisa que é importante aí, ó, que resume qual que é o objeto da criminologia. Isso também cai muito em prova. São 4 coisas que necessariamente você já tem que memorizar. Agora, se você já memorizar isso nesses primeiros minutos do nosso curso, você já está andando muito bem aqui no estudo da criminologia. O que é objeto de análise da criminologia? Primeiro lugar, a criminologia olha para o crime. Claro, a gente pode chamar o crime também de delito, tá? É sinônimo. É sinônimo. Crime ou delito. É sinônimo. Você pode utilizar no Brasil essas terminologias de forma aqui indiferente. Beleza? Outra coisa, o criminoso. O criminoso. A importância dada ao criminoso nem sempre foi a mesma. Nós tivemos um momento em que se preocupava muito com o fenômeno crime. Nós vamos ver lá as escolas clássicas. Depois a escola positiva. Aí aparece aí principalmente Lombroso, tá? Que é um grande nome da escola positiva, que vai estudar aspectos biológicos do criminoso. Quem é esse criminoso? O que ele come? Quais são as características dele? Por onde ele habita? Entendeu? Na verdade é um tom de brincadeira aqui, mas é para você compreender que o criminoso, para o Lombroso, ele detinha aqui algumas características próprias, biológicas, que inclusive é um tópico do seu edital que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Se na prova chamar esse sujeito de delinquente, também tá certo. Delinquente. Delinquente é objeto de estudo da criminologia. Além disso, o que mais que é objeto de estudo da criminologia? A vítima. A vítima também é objeto de estudo da criminologia. E aí a gente vai perceber que a vítima, no primeiro momento, ela era muito estudada. Então ela tinha um grande protagonismo, certo? Era uma pessoa de ouro mesmo. E depois ela é colocada de lado num segundo momento histórico. E por fim, atualmente, nós temos a retomada dos estudos voltados à pessoa da vítima, tá bem? E aí a gente vai trabalhar com a vítima primária, secundária, terciária, entendeu? Então é bem interessante o estudo da vítima e, além disso, o estudo dos mecanismos de controle social. Controle social. Será que, de algum modo, a escola, a família, igreja, a vizinhança interfere ali na ocorrência de crimes? Isso é objeto do controle social informal.
E você também vai estudar a intervenção do Estado por meio da polícia judiciária, e aí aparece o controle social formal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, entendeu? Então isso aqui é objeto de análise da criminologia, tá bem? Então não vamos confundir com as ciências normativas, direito penal e processo penal, porque criminologia é uma ciência empírica, que estuda o plano do ser. E o objeto da criminologia é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Fácil, ok? Muito bem. Voltando aqui para o nosso conceito, não deixa de memorizar esse tópico aqui, então, que está em destaque já no seu material de apoio. Copia no caderno para também te auxiliar na memorização. Quais são aqui as principais características da moderna criminologia? Quais são as principais características da moderna criminologia? As principais características da moderna criminologia, aí, para a doutrina, são as seguintes, tá? Nós temos aqui, ó, que a moderna criminologia, atualmente, ela parte da caracterização do crime como um problema. O crime, então, é um problema, e tem uma face humana e dolorosa do crime, beleza? Que mais? Você tem aqui, ó, uma ampliação no âmbito tradicional da criminologia, porque a gente vai trabalhar também com a vítima e com o controle social. Então, atualmente, são objetos da criminologia moderna o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Num primeiro momento histórico, nós só tínhamos a preocupação com o fenômeno crime, mas aí se ampliou. Vamos estudar também o criminoso e aí depois também, ó, vamos se preocupar com a vítima. E o controle social, esses fatores externos, será que interferem? Entendeu? A acentuada orientação prevencionista do saber criminológico, diante da obsessão repressiva explícita de outros modelos convencionais. Que mais? Substitui o conceito tratamento, que tem uma conotação clínica e individualista, por intervenção, que é uma noção mais dinâmica, complexa e pluridimensional, mais próxima da realidade criminal. Destaca a análise e avaliação dos modelos de reação ao delito como um dos objetos da criminologia e não renuncia, porém, a uma análise etiológica do delito. Então, o desvio primário no marco do ordenamento jurídico como referência, como última referência. Beleza? Então, atualmente, essas são as principais características da criminologia moderna. Isso aqui pode ser objeto de questão de prova? Sem sombra de dúvida, tá? Perguntar aí quais são as características da moderna criminologia. Então, você vai ter que ter isso aí na ponta da língua também para assinalar a questão correta no gabarito, tá? Lembrando que esses pontos aqui é uma apresentação geral para você. É claro que com o avançar aqui das aulas teóricas, você vai perceber que isso aqui faz muito sentido e sempre vai ser retomado, porque aqui eu estou te apresentando as principais características como um todo da disciplina. Tudo bem? Quais são as funções da criminologia? Isso aqui também pode ser objeto de questão de prova. Imagina que a banca examinadora pergunta lá, indique a alternativa correta que sinaliza a função prioritária da criminologia, as funções da criminologia. Então, é dessa maneira que pode aparecer na sua prova. Aqui eu destaco para você que a função prioritária da criminologia, como ciência interdisciplinar e empírica, não pode esquecer disso, tá? Criminologia é uma ciência interdisciplinar. Por quê, professor? Se você não anotou, porque ela caminha ao lado da biologia. Inevitavelmente, estudando criminologia, você vai estudar aspectos de psicologia. Você vai também estudar aspectos de sociologia, tá bem? Por isso que ela é uma ciência interdisciplinar e empírica, justamente porque a gente trabalha com a perspectiva do ser, tá bem? O mundo como ele é. Aqui a gente vai trabalhar com dados mesmo, certo? Que a gente chama de dados criminológicos. Por exemplo, o que é um dado, professor, que é objeto da criminologia? No meu bairro aconteceram aí 10 roubos essa semana. Isso é um dado empírico, entendeu? Do mundo do ser.
Aí, quem vai se preocupar em definir o que é o roubo? Opa, é o direito penal. Qual que é o trâmite que eu vou ter que observar até a aplicação da pena? Aí é o processo penal. Aí são ciências normativas, entendeu? Também a ciência normativa é a execução penal, a gente poderia colocar aqui, que vai cuidar lá dos aspectos que tocam a execução penal, a LEP, entendeu? Mas o dado em si é objeto da criminologia, compreendeu? Beleza? E além disso, a gente ainda pode acrescentar aqui a política criminal. Só que a política criminal, ela já vai estar muito mais próxima da criminologia, porque a política criminal, ela vai buscar aqui mecanismos, políticas mesmo, para a gente tentar reduzir a criminalidade, tá bem? E ela hoje é muito associada ao estudo da criminologia, essa é a parte de política criminal. Já vai ter um tópico específico para eu trabalhar aí direito penal, criminologia e também política criminal. Daí eu já vou te dar um exemplo mais prático disso, ok? Mas voltando aqui, quais são as funções da criminologia? As principais funções, vamos lá. Além dela ser uma ciência interdisciplinar empírica, a função dela prioritária é apontar o núcleo de conhecimentos mais seguros e contrastados como crime. A pessoa, a vítima e o controle social. Então, com o crime, a pessoa do delinquente, a vítima e o controle social. E nesse contexto, as suas principais funções, olha que bacana colocar isso numa prova, seria de explicar e prevenir o crime, isso é função da criminologia, intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Isso também é objeto de estudo da criminologia. Será que aplicar pena privativa de liberdade é eficaz? Será que seria melhor aplicar restritiva de direito? E justiça restaurativa? Vamos tentar solucionar isso de outra forma. Vamos fazer um acordo entre a vítima e o autor do delito, entendeu? Isso tudo é objeto da criminologia, entendeu? Só que por uma vertente empírica, beleza? Vamos lá. Criminologia, política criminal e direito penal. Na doutrina, nós temos 3 pilares das ciências criminais, que são, hoje, sem sombra de dúvidas, inseparáveis e interdependentes. A criminologia, ela hoje caminha ao lado da política criminal e do direito penal, beleza? E olha só que interessante, a criminologia, ela incumbe o quê? Fornecer substrato empírico do sistema, seu fundamento científico. Além disso, a política criminal, ela vem ali de modo a transformar essa experiência criminológica em opções e estratégias concretas de controle da criminalidade. E por último, qual que é o papel do direito penal? É de se encarregar de converter em proposições jurídicas gerais e obrigatórias o saber criminológico, esgrimido pela política criminal, esgrimido pela política criminal com um estrito respeito às garantias individuais e aos princípios jurídicos de segurança e igualdade típicos do Estado de Direito. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, nós temos 3 pilares das ciências penais. E olha que importante isso, tá? Faça isso no seu caderno, esse desenho que eu vou fazer aqui na lousa. Olha que interessante isso que eu vou colocar. Quando você trabalha aqui, ó, com as ciências penais, nós temos um pilar aqui, triplo, né? Alicerça as ciências penais, a criminologia, né? Na verdade, alicerça não, faz parte, né? Além disso, você vai ter aqui a política criminal, e além disso vai aparecer, ó, direito penal. Por muitos aí já conhecidos,
Se você já estudou direito penal, está estudando para esse concurso, tem alguns tópicos de direito penal no seu edital. Direito penal, então, os alunos já têm mais contato. Mas com política criminal, como uma matéria autônoma, não. E criminologia como uma disciplina autônoma também. É mais raro os alunos terem esse contato. Mas olha só, basicamente a ideia aqui é a seguinte. Na criminologia a gente vai trabalhar então com esses dados empíricos. Vai estudar o crime, o fenômeno crime, as determinações do crime, conforme eu já vim destacando para você. E você já memorizou. E aqui eu vou levantar dados, certo? Que vão dar suporte para as estratégias políticas que nós vamos traçar exatamente para diminuir a criminalidade. E o direito penal entra como um papel aqui complementar, porque o direito penal ele vai trazer a definição técnica do crime, a previsão no ordenamento jurídico do crime, por exemplo, lá no Código Penal, e na parte geral a gente vai estudar aí o fato típico, os elementos do fato típico, a antijuridicidade, as causas de justificação, a culpabilidade e as causas de desculpação, tá bem? Vai trabalhar com punibilidade. E olha só que interessante. Eu vou dar um exemplo prático aqui que você vai conseguir enxergar bem a relação entre essas disciplinas e por que elas formam aqui essa base que eu destaquei para você, que é esse pilar aqui, ó, inseparável e interdependente. Olha que importante esse ponto que eu vou destacar. Quando você pensar num bairro, por exemplo, e você observar aqui naquele bairro, no mês de agosto, por exemplo, aconteceram, vamos dizer, 15 roubos. Ok, 15 roubos aconteceram naquele bairro. Isso é um dado empírico, isso é objeto de estudo da criminologia. Nós já vamos estudar, ó, roubo. Quem que foram as pessoas que praticaram esse roubo? Isso é objeto da criminologia. Quem foram as vítimas desse roubo? Isso é objeto de estudo da criminologia. Na política criminal, a gente vai pegar e vai traçar estratégias de modo a diminuir esse número de roubos no mês de setembro. Então, pensando aqui em políticas mesmo, vamos parar e pensar, será que tem patrulhamento policial com uma certa frequência naquela localidade? Será que as ruas estão bem iluminadas naquela localidade? Então vamos dizer então que se constata, está faltando iluminação, os locais ali estão escuros, tá bem? Está faltando patrulhamento. Então a gente pode pegar e tomar como providência o quê? A instalação de novos postes, troca de lâmpadas queimadas, determinar que uma viatura periodicamente, a cada 1 hora, a cada meia hora, percorra as ruas daquela localidade. Então perceba, isso é política que vai com certeza fazer que no próximo mês de setembro a gente diminua os números de roubos naquele bairro, entendeu? Isso é objeto de estudo da política criminal. Mas esses dados da política criminal, sem sombra de dúvidas, eles vêm da criminologia, entendeu? E aqui no direito penal a gente vai estudar o roubo. O roubo lá do artigo 157, a previsão, quando que você tem caracterizado o roubo, as causas de aumento, causas de diminuição, a tipicidade do roubo, entendeu? Então, por isso que elas são ciências penais inseparáveis. Cada uma tem a sua autonomia atualmente, mas todas elas devem ser estudadas de forma conjugada, entendeu? Para um cara ser um penalista completo, inevitavelmente, ele tem que dominar criminologia e política criminal. Ok? Compreendeu isso? Então, nesse primeiro bloco, são esses aqui os fundamentos da criminologia que eu queria te passar. No próximo bloco a gente vai avançar e vai estudar mais alguns aspectos aqui muito importantes para a sua compreensão do conteúdo. Espero lá!